Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lorena Elt, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje eu tô muito feliz porque a gente vai fazer uma collab. Eu trouxe a Fernanda para conversar aqui com a gente. Ela tem uma página muito legal sobre doenças raras e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história dela. Então, seja bem-vinda! Obrigada. Então, assim, acho que a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo, porque a Fernanda também faz um tipo de alimentação parenteral, diferente daqui da sonda que eu tava usando, mas vocês já vão entender melhor. A Fernanda também é ostomizada, tem doença rara, então acho que tu pode começar contando assim a tua história. Eu imagino que a tua história é gigante, porque a minha também é, mas brevemente fala sobre o teu trabalho, sobre o teu diagnóstico, enfim. Pois então, a minha história realmente é bem gigante. Geralmente, quando eu conto ela, eu só menciono mais a minha doença de base, que é assim a doença que causou praticamente todas as outras, né? Porque são vários diagnósticos. Então, a minha doença de base é a síndrome de Ehlers-Danlos. Ela é uma doença genética rara. Ela é um defeito na produção do colágeno, no sentido de qualidade do colágeno, não de quantidade. Eu tenho em quantidades normais, mas ele não funciona, digamos assim, né? Não faz bem o trabalho dele. E isso torna, de um modo geral, os vasos sanguíneos, os órgãos mais frágeis, a pele, as articulações, tudo fica mais fragilizado. E essa síndrome, o que mais afetou em mim foi a parte gastrointestinal, de uma maneira que, explicando assim bem simples, né, de uma maneira bem simples, o meu estômago e o meu intestino eles foram paralisando aos poucos. Então hoje eu me alimento por nutrição parenteral, direto na veia, e eu não como há cerca assim, de quase 3 anos. Eu quis trazer a Fernanda aqui pra gente conversar, porque apesar de ser um diagnóstico diferente do que eu tô acostumada a falar aqui, normalmente eu falo sobre doenças inflamatórias intestinais. Até falei sobre doenças raras agora em fevereiro, né, no mês da conscientização. Mas eu acho que para vocês conhecerem outras histórias mesmo, conhecerem outras vivências, que em muitos momentos podem ser parecidas, como tu falou, né? Tu tem acabou tendo muitos sintomas gastrointestinais. Isso se relaciona diretamente também com o que eu vivi. E principalmente para a gente conversar sobre outro tipo de ostomia, porque eu sempre estou mostrando aqui a minha bolsa de colostomia, vocês já estão cansados de saber que eu uso, mas muitos de vocês ainda acham que a bolsa de colostomia é algo da doença de Crohn e não tem uma ligação nenhuma, assim. Eu uso a colostomia porque eu retirei uma parte do meu intestino, né? E a Fernanda usa ainda um outro tipo de ostomia, que ela vai contar como funciona e por que que tu precisou. A minha ostomia, ela se chama gastrojejunostomia. Ela é uma sonda que você pode usar tanto para alimentação, tanto para drenagem, e essa sonda ela te dá acesso ao seu estômago e ao seu intestino ao mesmo tempo na mesma sonda. E no começo eu precisei muito dela para alimentação. Quando começaram os meus sintomas, quando eu comecei a emagrecer, que eu não conseguia mais comer, eles colocaram essa sonda em mim, então a parte ali que dava acesso ao meu intestino era a parte que eu usava para alimentação. Que como meu estômago não funcionava, eu recebia a dieta no intestino, né? Então, por 1 ano e meio, mais ou menos, ela foi a minha sonda de alimentação. Eu me alimentava exclusivamente por ali. E a parte do estômago é um dreno. Como o meu estômago ele é muito lento, ele tem muita dificuldade em lidar com o volume e esvaziar. Então, a saliva, o ácido gástrico que produz, sai tudo por ali, porque senão eu passo muito mal também. Então, aquela parte foi um dreno. E quando a minha doença evoluiu e eu não consegui mais me alimentar direto no intestino, essa sonda agora, hoje, ela é somente um dreno. Sim, entendi. Eu conheço bastante esse tipo de sonda também, esse tipo de ostomia. Inclusive, eu cheguei a comentar nos meus vídeos da última vez que eu estava no hospital, mas eu acho que muita gente não ficou sabendo. Eu
era uma opção eu usar a gastrostomia. Na verdade, sempre é uma opção, né? Porque eu acabo usando a sonda interal, que é uma via de alimentação também, como a Fernanda falou. Só que é uma via de alimentação que tu usa por menos tempo, né? Não é indicado que tu vá ficar tanto tempo assim. E pra mim sempre é uma possibilidade de usar a gastrostomia também, por isso que eu acho que é legal trazer a tua história aqui, para eu entender melhor como que funciona e para outras pessoas também, que muitos comentários vieram das pessoas falando que usam, sabe? Então eu sei que é uma vivência que várias pessoas acabam utilizando, e não só por uma doença ou por outra, são inúmeros motivos, né, que nem tu falou. Então, como que é pra ti, assim? Como que foi pra ti esse primeiro momento que tu começou a utilizar primeiramente a gastro pra alimentação mesmo? Foi uma decisão assim difícil. Eu fiquei um mês antes com a sonda nasointeral também. Só que eu tive muitos problemas com ela, eu sentia muita dor. Eu tenho uma condição aqui que afeta esse nervo que pega aqui na aba do nariz, e a sonda lá dentro pra mim foi um gatilho muito grande. Então eu, assim, durante esse um mês que eu usei, eu tive uma experiência assim que não foi boa. E aí os médicos disseram assim, não, você vai usar a sonda por muito tempo, então se você tá desconfortável com a naso, e a gente já sabe que isso seria uma solução aí de longo prazo, então a gente vai fazer a gastrostomia, né? Sim, eu tava já apavorada com a sonda naso, né? Já tava enlouquecendo. Uma experiência pessoal, né? É importante lembrar isso, porque muitas pessoas que eu conheço ficaram, depois de um tempo, se acostumaram e ficaram até confortáveis com a sonda, né? Essa é uma experiência bem pessoal. E aí eu decidi, não, vamos colocar então e depois a gente vê, né? Geralmente é assim que as coisas acontecem comigo. Faz e depois a gente vê. E nossa, foi uma recuperação difícil também. Foi bem difícil a minha recuperação. Peguei infecção logo nos primeiros dias ali, foi bem difícil. Mas com o tempo é a questão de adaptação, né? A gente vai aceitando melhor a sonda e aprendendo a contornar, né, tudo que vai aparecendo. Sim, sim. É sempre assim, né? Primeiro é por só um tempinho. Quando eu coloquei a bolsa de colostomia, era por 6 meses. E estou aqui, eu com 8 anos de ostomizada. E é isso aí, né? A gente, com o tempo, a gente vai percebendo que essas coisas, elas vão até nos ajudando, vão nos melhorando. Eu, pelo menos, senti muita melhora com várias dessas coisas que eu já precisei passar. Acho que é importante a gente ressaltar isso também, né? Que não é por a pessoa estar com uma ostomia que ela necessariamente quer tirar aquilo e que era melhor antes, porque eu aposto que isso de alguma forma melhorou o teu quadro geral, né? Como tu falou, por exemplo, tu pôde tirar a sonda nasointeral que estava te incomodando, então foi algo que te ajudou de alguma forma, assim. Sim, com certeza. Assim, a minha nutrição melhorou muito também. Eu consegui recuperar todo o meu peso com a sonda. Eu parei de tomar remédio para náusea, para dor, por causa do dreno. Então, assim, a recuperação é difícil, mas hoje, assim, tô muito melhor do que eu tava. Sim. E é bom a gente lembrar que mesmo a ostomia dela sendo diferente, ela também é uma pessoa ostomizada e uma pessoa com deficiência, né? Tu fala sobre isso também, né? No teu Instagram, no teu canal, enfim. Sim, e quando eu coloquei, assim, demorou pra cair a ficha Mas que pra mim eu também. seria considerada uma pessoa ostomizada. Não, mas porque eu acho que eu tinha, e eu tenho certeza que muita gente tem na cabeça, que ostomia é somente colostomia e ileostomia. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Então, pra mim, demorou a cair a ficha. Nossa, é verdade, eu tenho uma ostomia também, é considerada uma ostomia. Pra mim, demorou pra cair a ficha de que a ostomia era pessoa com deficiência. Na verdade, eu sabia que eu tinha os direitos, porque desde o início a gente já precisou correr atrás tanto de conseguir as bolsas, né,
pelo SUS. Eu sabia que eu tinha alguns direitos pela bolsa de colostomia, mas eu ainda não ligava isso a ser pessoa com deficiência, sabe? E aí depois que eu fui pesquisando mais, fui lendo mais e fui entendendo, realmente eu sou uma mulher com deficiência agora, e aí vem todo esse processo de aceitação, né? Legal de, assim, pelo menos pra mim, que também desde nova sempre vivi com muitos procedimentos médicos, exames, rotina hospitalar intensa que tu deve estar muito acostumada também. É muito bom conhecer outras pessoas que também vivem isso, sabe? Também passam por isso, mas eu acho que é um tipo de representatividade que está crescendo na internet e que precisa tomar espaço mesmo, porque a gente só vê as pessoas bem, né? A gente não vê ninguém indo fazer um exame, ninguém indo tomar uma vacina, ninguém fazendo nada que tenha relação com a saúde, né? É muito bom a gente ter outras histórias assim. E aí eu queria que tu falasse sobre a dieta parenteral, então, que depois tu começou a utilizar. Tu parou, então, de se alimentar pela gastro e começou a se alimentar pela veia. Bom, a dieta parenteral, ela é feita direto na veia. Então, não é considerado... Ela tem uma via, que é um catéter, esse aqui que eu uso no peito. Não é considerado uma sonda de alimentação porque ele não está no estômago e nem no intestino, né? Ele está numa das veias mais calibrosas que chegam ao coração. Então, ele é um acesso venoso central. E essa nutrição, ela não depende do bom funcionamento do seu trato gastrointestinal para te alimentar, né? Para te nutrir. Porque os nutrientes, eles já vão todos prontinhos na sua veia. Tipo, ele pula toda a etapa ali de digestão, de quebra de alimentos, de absorção e tudo aquilo, né? Até que chegue no seu sangue. A nutrição parenteral, ela vai direto. Então, ela é utilizada, assim, em pessoas que não podem se alimentar por algum motivo pela sonda, pessoas que precisam de algum descanso do trato gastrointestinal, por exemplo, algum pós-cirúrgico, alguma coisa assim. E é basicamente isso. Sim, acho que muita gente nem conhece, na verdade, essa via de alimentação. E acho que é legal a gente falar disso, porque quando eu fui pro hospital, eu comecei a falar que eu coloquei a sonda porque o meu intestino precisava descansar, que ele não estava conseguindo digerir a alimentação sólida, e realmente tudo que eu comia eu acabava vomitando, acabava cuspindo. E aí eu comecei a usar a sonda enteral, que mesmo ela sendo líquida, muitas vezes as pessoas podem achar, né? Ah, mas aí é uma dieta líquida, o intestino não vai precisar fazer um trabalho nenhum, né? Mas ele vai precisar sim, porque do mesmo ela vai ter ali as proteínas, como tu falou, vai precisar fazer o processo de digestão, mesmo sendo em um líquido, e às vezes o intestino, ele pode não dar conta nem disso, né? Então, é uma via de alimentação que eu já vi muitas pessoas com DI utilizar. Eu acho que é legal vocês conhecerem, pesquisarem mais sobre. No site da Fernanda, no Instagram dela tem bastante falando sobre, assim. E, então, eu quero te perguntar como que é pra ti ficar sem comer, porque tu não vai comer nada, né? Da mesma forma, todas as vezes que eu coloquei a sonda, também fico sem comer nada. E acho que pra quem nunca passou por isso, nem imagina, né, como é a sensação. E como que é pra ti? Foi muito difícil no início, ou tu não sente mais vontade, enfim? Foi muito difícil. Muito. No comecinho, assim, eu ainda às vezes entrava assim num desespero e aí eu acabava comendo assim bem pouquinho, aí daqui a pouco eu passava tudo mal tudo outra vez e aí regredia tudo outra vez por causa do desespero, assim, eu ficava muito desesperada. E aí com o tempo eu fui deixando de sentar na mesa pra almoçar, pra jantar, então eu ficava no meu quarto fazendo outras coisas, né? Eu perdi totalmente a rotina, né? Nossa vida gira muito em torno das refeições, né?
a gente não percebe como o nosso dia realmente é de acordo com as nossas refeições, né? A gente acorda, faz a primeira refeição, depois a gente tem a gente sabe que a gente tem aquele período da manhã que normalmente é marcado pelo almoço, né? E aí quando a gente para de ter as refeições, eu não sei, mas a sensação pra mim era tipo, nossa, eu tenho o dia inteiro livre, assim, é como se eu ganhasse horas a mais, sabe? Mas fica bem estranho também, porque às vezes eu ficava tipo, não sei, será que já é hora de dormir? Será que não é? Aquela sensação que tu não sabe se tu tá cheio ou não, né? Não sei se tu se sente satisfeita, então é um bug no cérebro que dá, realmente. É muito estranho, assim. Aí, por exemplo, agora, o horário do almoço, passo o horário do almoço, eu tô dormindo ainda, porque eu não tenho mais essa rotina. E aí depois, realmente, eu parei de fazer essas loucuras aí de tentar comer um pouquinho, né, pra ver o que dava. E eu fiquei, assim, mais ou menos um ano sem colocar nada na boca, né. E aí depois de um tempo, assim, eu comecei a mastigar e jogar fora. Eu não fazia isso antes porque eu acho que isso seria como se fosse uma lembrança pra mim de que eu estava num estado muito grave, que, tipo, poxa, se eu tô chegando ao ponto de fazer isso, é porque eu realmente tô num estado muito grave. Então, pra mim, assim, seria uma lembrança disso, sabe? Mas depois de um ano, assim, eu tava, assim, já tava ficando até, acho que um pouco ansiosa, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer isso. E aí, durante um ano depois, assim, eu fiquei muito atacada. Tipo, eu passava o dia inteiro mastigando e jogando fora alguma coisa. O dia inteiro. E... e era bala, e era comida, outras comidas sólidas, salgadas, tudo porcaria, um monte de porcaria. E eu passei um ano assim, eu tinha um potinho cheio de doce de porcaria assim no meu quarto pra ficar roendo o dia inteiro. E aí depois de mais um ano eu aquietei um pouco. Então hoje assim eu não tenho mais tanta vontade assim. Mas se a minha mãe faz, por exemplo, alguma comida que eu goste, eu vou lá e faço isso. Se por exemplo, antes da pandemia, claro, se a minha mãe quisesse sair pra comer alguma coisa diferente, eu ia junto e fazia isso, né? Eu ficava lá no cantinho do restaurante, assim, pra ninguém ver pra ninguém ver a ação ali, mas agora sim eu não tenho problema em acompanhar pessoas pra comer, pra ver pessoas comendo, não tenho problema nenhum com isso. E agora assim a gente se acostuma, né, um pouco, né? Exatamente, era o que eu ia falar. A gente se acostuma, assim. Eu percebo que era muito mais, talvez, a agonia das pessoas em volta, sabe? Muitas vezes que, enfim, quando eu tava de sonda, acontecia direto de o meu pai e minha mãe tá comendo alguma coisa perto de mim, e aí, quando a pessoa se dá conta, fala, meu Deus, desculpa, ai meu Deus, ai, eu sou uma pessoa horrível. E eu fico, não, mas eu nem queria estar comendo isso daí, sabe? Enfim, nem tô sentindo vontade. Acho que com o tempo a gente vai, como tu falou, realmente vai mudando a nossa rotina, a vida para de girar em torno daquilo. E quando que tu teve a vontade, assim, por que que tu começou a compartilhar isso na internet também, né? Fala sobre a tua página, enfim, o trabalho que tu faz hoje na internet, que é muito legal, inclusive. Eu já compartilhava algumas coisas antes, desde de 2017 já. Um pouquinho depois que eu recebi o meu diagnóstico de base, né, da síndrome de Ehlers-Danlos. Eu fazia parte de vários grupos e eu pensava assim, nossa, isso seria tão importante se as pessoas compartilhassem isso num lugar aberto, que não fosse só em grupos, porque o tanto que ia ajudar as pessoas, né? Até quem não conhece, tanto quem não conhece a doença, tanto quem conhece, mas ainda não encontrou grupo. Então, se a gente
contar as nossas experiências, assim, em uma página e um perfil aberto, acho que isso teria um alcance muito maior e poderia ajudar muita gente, né? Então eu comecei a compartilhar aí. E tu tem um site muito legal, inclusive, que tem várias doenças raras, né? E tu explica o que é o tratamento, várias coisas. Eu recomendo muito, assim, eu já fui várias vezes olhar pra pegar informação ali e conseguir falar sobre aquilo. Eu acho que é um trabalho muito bom e, como tu falou, é muito importante a gente falar isso para outras pessoas, né? As pessoas que não estão dentro dessa nossa bolha, assim, porque senão a pessoa que tem o Crohn vai ficar falando só com quem tem Crohn, a outra vai ficar falando só com... E aí, assim, a gente não vai mostrar para as outras pessoas que não tem, que não conheciam essas realidades mesmo, né? Eu acho que seria muito legal uma outra oportunidade da gente conversar sobre, justamente sobre o que as outras pessoas que não conheciam essa nossa vivência de rotina hospitalar, ou como tu que tem vários aparelhos médicos em casa, faz vários tratamentos em casa mesmo, o que as pessoas acham disso, né? Porque, bom, deve ser assim contigo também. As pessoas acham que a gente tá num sofrimento profundo e que a nossa vida não é normal de nenhum tipo e que a gente não pode seguir os nossos objetivos, que a gente não tem metas, que a gente não trabalha, que a gente vive em função daquilo, né? E claro que a nossa doença demanda tempo da gente, é algo que vai estar ali, né? Que a gente vai precisar se programar com base naquilo, com base na nossa saúde também. Mas tu consegue fazer todas as outras coisas, né? Sim, e a gente cria sempre também maneiras, né, a gente cria adaptações, é um processo contínuo aí de adaptação pra gente fazer tudo que a gente quiser, né? Então fica o convite para tu participar desse outro vídeo pra gente conversar mais sobre o capacitismo mesmo, mas também sobre os achismos e, enfim, dá pra fazer até uma expectativa realidade, sabe? Que eu acho que as pessoas, o que elas imaginam e o que na verdade a gente vive, assim. Acho que muita gente vai acabar falando que já passou por isso também, que já usou a gastro em algum momento, ou que já usou a dieta parenteral em algum momento, porque quando eu estava fazendo o conteúdo antes, eu recebia muitos comentários desse tipo. Então, se você se identificou com a história da Fernanda, deixa aqui nos comentários também. E eu quero te agradecer por ter participado. Muito obrigada. Estou muito feliz de te ter aqui. Eu que quero te agradecer pela oportunidade, porque eu amo o teu conteúdo, eu acho a tua forma, assim, de colocar tudo isso para as pessoas, eu acho incrível, eu acho de uma maneira muito leve, de uma maneira muito... Nossa, é sensacional. Ai, obrigada. A gente vai fazer mais coisas juntos no Instagram também. Já falei 1000 vezes que vou deixar aqui na descrição. Então é isso, gente. Obrigada. Se vocês gostaram desse tipo de collab, de vídeos com outras pessoas, peçam para eu fazer mais, porque eu sou um pouco preguiçosa, mas aí eu juro que eu vou me esforçar para fazer, tá bom? Fernanda, fica o convite para tu vir aqui quando tu quiser, falar sobre o que tu quiser, pra gente, enfim, colocar qualquer campanha aí no ar juntas. E é isso, gente. Tchau! Tchau!